e saber que cada pisadura dele, ali naquele Calvário, e ele subindo com aquela cruz tão pesada, ele já estava carregando o peso do seu sofrimento sobre as costas deles, amém? Eu queria convidar agora a equipe de louvor, Ministério de Louvor Essência, e nós estaremos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Lembrando a vocês que no sábado próximo nós estaremos na igreja novamente, nós estamos ali numa campanha de restauração daquela igreja, uma restauração externa por enquanto, está demorada, mas com certeza nós vamos terminar e começar a restauração interna do nosso templo. Estamos ali com a nossa equipe ministerial trabalhando e já conseguimos terminar a fase última agora, ali a área administrativa da igreja. Então, se você quiser, meu amado, minha amada, estar lá no sábado conosco, lembrando que sábado nós temos reunião com o nosso pastor, e você que é líder, você que quer ir, que deseja ajudar nesta obra, nós somos necessitados da ajuda da oração dos irmãos também. Então, fica aqui o convite, não é a convocação para os líderes, convite para os irmãos que querem participar, que estejam lá e colaborando conosco, amém? Eu convido agora o irmão Lucas e a irmã Luísa, estarão louvando, engrandecendo o nome do Senhor, juntamente com você, nesta noite, para a glória do nome de Deus, amém? Aleluias. Aleluias. Vamos adorar o Senhor Jesus nesta noite. Amém? Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que era o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que era o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Oh, 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 não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu
posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o céu, amor, e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Não há outro lugar em que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar em que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Graças a Deus. Não há outro lugar Oh, aleluia. que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Glórias a Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia! Glória a Deus! Mais um momento de adoração. Nós entramos, Pai, em tua presença mais uma vez. Te pedimos, te Aleluia. Teu Santo Espírito nessa noite, Pai. Faz presente aqui, se faz presente na casa dos teus filhos. Vem, Senhor Jesus, traz a verdade, traz a liberdade da tua Tu és presença. aquele que Abençoa, Pai, cada um dos teus era, filhos que depositou tudo sobre que nós. é e que há Oh, Pai, de coração vir. em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eita glória. Vem pra cá, pastor Moisés. Glórias a Deus. Aleluia. Boa noite, a paz do Senhor a todos, né? Nós queremos cumprimentar a amada igreja com a paz, com a graça do Senhor, né? Amém. Hoje nós estamos com duas congregações, né? Estamos com a 508, Lucas.
Estamos através do Facebook da 508, a DET 508, pastor Leonardo, né? Acredito que essa semana ele já volta à atividade, em nome de Jesus, glórias a Deus. Estamos com a igreja ADET, Recanto 202, né? E hoje estamos com a ADET Setoró, né? Sede regional. Lá pra Glórias a Deus, Amém. aleluia. Estamos Verdade. recebendo meu amigo, pastor Moisés. Prazer, é uma Aqui, honra. a honra é nossa, pastor. Prazer é Receber grande. aí a cátedra, né, que o senhor tem, para poder somar aí, na verdade somar com pouco, né, que a gente tem, isso, né? aqui é aprendiz aqui dos amados. Que bom, que bom. Nós já estamos com nosso pastor Leonardo Melo, já está com a gente, o Leonan, lá da 508, já está conosco também. Nós temos o diácono Leonardo, que também está conosco. Nossa irmã Anne está conosco. Paz do Senhor, Leonan, que Deus te abençoe. Pastor Léo, estamos com saudades, viu? Precisamos que o senhor volte logo, tá bem? E essa semana, viu, igreja? É aniversário do pastor Léo, sexta-feira. Maravilha. Dia 17, é sexta-feira. Vai né? fazer aniversário na pandemia, Na campeão. pandemia. Que nem nós, que nem eu. nós, não tem jeito. Pastora Leila Vasconcelos, tá? Pastora São os Leila, pastores lá da Samambaia lá. da Samambaia, que E o bênção. pastor Juninho. Pastor Juninho, Oh, que pastora maravilha. Leila. Que Deus abençoe, meus queridos. Estamos juntos, Esse negócio de viu? solafide aí, o Pastor Juninho é gosta. pastor Gosta? lá daquele Ah, cinco. ele... Os Ah, pastores, não é o né? Juninho lá do Setoró, nosso não? Juninho. É o comando, o campeão. Nossos pastores Me que abandonou, hein, são, Juninho? que Você me são abandonou. acadêmicos, hein, pastor Moisés? É o homem da reforma. O homem da reforma protestante, né? Rapaz. Bom, nós colocamos essa proposta no nosso coração de trazer sempre um tema relevante, pastor Moisés, Aham. aqui para o nosso ensino, né? Na verdade, a gente uniu, né, a necessidade de estar celebrando, adorando, louvando ao Senhor e também de estar aprendendo a respeito da palavra do Senhor, né? A própria Escritura fala que a gente peca porque a gente não conhece a verdade, não conhece a palavra. Então, com esta motivação, nós levantamos alguns temas que eu acredito que são bastante relevantes. Desde a semana antepassada, né, que não foi a retrasada, 2 Sim. semanas nós falamos de família, eu e a pastora Lucimar, casal, um projeto de Deus. E na semana passada nós falamos de papéis trocados. Estava esperando que o pastor Moisés tivesse uma vaguinha na agenda, né, gente? Para estar com a gente aqui. E aí essa semana surgiu a oportunidade. Então nós estamos resgatando o tema, né, proposto pelo Espírito Santo nos nossos corações. Eu vou fazer uma oração antes da gente começar essa reflexão. Nós separamos algumas considerações para fazer com os irmãos, né, pastor Moisés? Verdade. E eu vou fazer uma oração, vou passar a palavra para o pastor Moisés, que é para ele construir aí o raciocínio dele, tá bem? E a gente vai conversando. Queria pedir para você fechar os seus olhos, querido, aí aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, tá bom? Tem muitos que assistem do trabalho. Então feche teus olhos, recebe essa oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus amado, Pai, nós entramos em Tua presença nessa noite. Os nossos corações estão felizes, Senhor, porque através dos louvores, através da adoração, nós conseguimos sentir a Tua presença, o Teu mover, o Teu agir, sentimos a Tua essência próxima de nós. Senhor, nessa noite conduz, Senhor, com habilidade, Senhor, as nossas considerações, reflexões. Nós sabemos que o Senhor é portador de todo o conhecimento, que o Senhor criou tudo que existe, tudo que há. Todas as considerações, Pai, elas são Tuas, mas o Senhor direciona os nossos passos, direciona as nossas reflexões, as nossas colocações, para que através delas, Pai, nós possamos estar mais próximos de Ti, para que através, ó Pai, deste aprendizado sistemático, Senhor, nós possamos estar mais próximos de fazer a Tua vontade e que a nossa história possa ser vivida Verdade. segundo as Tuas expectativas, Senhor.
segundo aquilo que tu planejou, aquilo que tu preparou, o caminho e as obras que o Senhor preparou para cada um de nós. Guia-nos, Senhor, nessa noite com habilidade, com sabedoria, sobretudo com o poder da Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus e que você possa dizer amém aí na tua casa. Amém, queridos? Vou passar para o pastor Moisés. Diga aí, pastor Moisés. É um prazer estar aqui com o pastor Wellington, né, para mais essa quarta-feira da palavra, né? Isso. Em que as premissas dos solas, né, daquilo que é único, né, por assim dizer, né, porque essa palavrinha sola é latina, deve prevalecer no nosso cabedal doutrinário, teológico, cristão, né? Então, como a gente tem, na verdade, uma tendência, né, uma inclinação nos nossos dias, a não ser nos núcleos acadêmicos, né, da teologia, de que se despreze a reflexão teológica por si só, mesmo que ela não seja técnica, né? Há uma tendência natural, pastor Wellington. Então, eu parabenizo o pastor Wellington por esta premissa, né, sendo trazida, né? E hoje nós vamos estar falando sobre a fé, né? Sola fide, só a fé, né? E trabalhando isso a partir de uma aplicação prática, para que nós entendamos o que é que o Novo Testamento nos aclara quando nós pensamos sobre a fé. Muito obrigado, pastor Wellington, pela oportunidade de compartilhar. Eu estou aqui como um bom aprendiz e para compartilhar princípios aí com muita humildade. Para nós é uma honra, é um prazer. Pastor Moisés, o senhor é muito gentil, né? Nas suas palavras. Eu fiquei olhando, ouvindo as suas considerações. Eu acho tão interessante. As pessoas falam que eu sou muito bruto, né? Às vezes com as coisas. Ai, o pastor Wellington é muito bruto e tal. E eu gosto muito de falar na igreja, às vezes no meio dos meus sermões, que é o seguinte, que tem igreja para todo gosto. Né? Tem igreja para quem quer dançar, tem igreja para quem quer surfar, tem igreja para quem quer ouvir rock, tem igreja para outros gêneros, tem igreja para quem não quer igreja, tem igreja para todo gosto, irmão. Você não precisa se prender, né? Agora, aqui o modelo de igreja que nós vivemos é o modelo de igreja da palavra. Verdade. Eu não posso conduzir o rebanho para outra direção, pastor Moisés, a não ser a direção da palavra. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Aí eu falo assim, ó, quem quer dinheiro, tem igreja que dá dinheiro, que promete dinheiro e tal. Quem quer festa, tem igreja que dá festa. Mas na nossa igreja é palavra de salvação, é Bíblia, né, pastor? Então eu insisto nessa essência, né, de estarmos voltados à palavra. Mas voltando aqui para o contexto daquilo que a gente quer considerar hoje, eu estive meditando, né, a respeito desse tema, pastor, e eu percebi que esse tema, principalmente o sola fide, porque os solas são 5, né? Nós debatemos e refletimos e conjecturamos a respeito de sola escritura, né? Somente as escrituras, né? Há 3 semanas atrás. E hoje nós estamos voltando ao cerne, né, do debate teológico com somente a fé, sola fide. E eu li algumas considerações, alguns artigos e vi o que isso causou, né, na época em que foi instituído, né? Verdade. É óbvio que com o passar do tempo, são mais de 500 anos, né, que essas 5 conjecturas foram levantadas, considerações, afirmações, e é óbvio que houveram, né, muitos contrapontos, inclusive da Igreja Católica, com relação a isso. E eu percebi que a maior base dessa discussão é porque Martinho Lutero afirmava que a salvação ela era alcançada somente pela fé.
e que as ações, as obras, o serviço eram uma característica, né, que estava presente naqueles que tinham fé. Já a Igreja Católica Apostólica, ela afirmava que através das obras, através do serviço, através das indulgências, através de um comportamento, não é? Nós confirmaríamos essa perspectiva de fé. O que o senhor considera a respeito disso, pastor? Bem, nós consideramos, pastor, a priori, que essa premissa dos solas, né, daquilo que deve prevalecer doutrinariamente dentro do escopo da Bíblia Sagrada e dos relacionamentos entre o ser humano e Deus, na verdade se manifestaram como luz num período de trevas, né, na Idade Média, né, na sua mais alta escalonagem de discrepâncias, de mediocridade, de manipulação. Isso manifesta-se para nós, depois tomando uma forma corporal mais definida em 1647, a partir da premissa dos teólogos do seminário de Westminster, de Londres, dando então essa questão da catequese doutrinária teológica definida sob os padrões da Reforma Protestante, abandonada na sua maioria pela nossa realidade eclesiástica moderna, que se sustenta pela mediocridade. E aí eu vou falando, vou ficando nervoso, pastor. Ai, pode soltar. Vou ficando nervoso, por quê? Desabafa, pastor. Porque essa mediocridade que tem acionado de forma errônea a fé de muita gente, inclusive está sendo desmascarada agora, né? Nessa época de pandemia, onde fica claro que a fé genuína, ela está muito mais relacionada com a salvação do homem para o seu encontro com Cristo, com Deus, do que propriamente dito para suas benesses humanas. Nada mais é do que um pequeno trocadilho com aquilo que a própria Igreja Católica sugeria a partir de indulgências que definiam a vida após a morte e também a partir dos benefícios dados à Igreja Católica, que definia questões espirituais para a vida que agora é. Então, quando a gente pensa na fé desta forma, como sendo única, como sendo cabal para esta salvação, dentro dessa perspectiva advinda da Reforma Protestante, como essa luz que brilhou neste período de trevas, nós entendemos a necessidade que nós temos de rever isto, refletir isto e entender pelo Novo Testamento o que de fato é isto. O que é que Jesus... Fato aí o senhor diria que é uma manifestação, né? A fé vem e se manifesta em nós e através de nós, ou é uma condição em que o ser humano está condicionado a determinados hábitos, a determinadas atitudes? Como é que o senhor... Pastor, eu didatizaria a questão da fé. Eu trabalharia ela dentro de um elemento didático. Então, por exemplo, você vai encontrar alguns tipos de fé. Isso. Né? Respondendo à pergunta do irmão, existe aquela fé que o indivíduo nasce com ela, a habilidade de crer. De crer, de acreditar. Dizer que alguém não tem fé é como dissesse que essa pessoa não tem alma. Não tem, porque todo mundo nasce com fé. O que você pode ter é pouca fé, né? Mas todos nascem com fé, porque a fé ela faz parte dessa condição de constituição do indivíduo na sua semelhança com Deus. Mas Deus tem fé? Não, Deus não tem fé, mas Ele gera. Ele gera a fé. Ele gera. Então, em primeiro lugar,
existe aquela fé, o indivíduo nasce com esta habilidade. Então a gente pode chamar de uma fé natural. Natural, congênita. Congênita, intrínseca. Intrínseca, ela é congênita. Ela está no indivíduo. Se ele vai usá-la, Ou se ele vai permiti-la, aí é uma outra questão. Esse tipo de fé natural, ela pode ser provocada. Porque eu vou esclarecer a minha colocação. Nós temos a habilidade de acreditar naquilo que tem comprovação. Não é? Eu digo isso de experiência própria, irmãos, porque quando eu me converti, eu não frequentava igreja nenhuma, não conhecia muito bem o cristianismo, e uma das minhas primeiras ações foi buscar conhecimento. Sim. E acaba que esse conhecimento que nós buscamos é muito mais um conhecimento científico e teológico do que um conhecimento espiritual. Verdade. Mas, posteriormente, esse conhecimento, ele vem a fortalecer essa fé que a gente tem. É porque verdade. nós vamos percebendo, durante a história da humanidade, comprovações de acontecimentos sobrenaturais. Sim, pastor. Então, nós podemos afirmar que a fé natural, ela pode ser alimentada. Verdade. Ela pode ser provocada. Provocada. E, na verdade, quando Deus trabalha no indivíduo, ele trabalha no indivíduo a partir desta fagulha de fé. Desta fagulha de fé. Né? Não é assim, eu vou colocar uma outra fé, uma fé que você não tem. Não. Você recebe a presença de Deus, o entendimento, a partir desta fagulha de fé. Por que eu chamo de fagulha? Porque ela é o que há de mais elementar no indivíduo, com que o indivíduo vai desenvolver qualquer outra coisa restante então, nesta relação. Pode dizer que é a gênese da nossa vida espiritual. Exatamente, é o princípio, pastor. É o princípio. É o princípio. Considerando isso, pastor, quero ler um texto, nós já estivemos considerando de antemão e vamos fazer algumas considerações em cima dele. Que é o texto da segunda epístola de Pedro, que diz assim, olha, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que receberam pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, uma fé de valor igual à nossa. Graça e paz vos sejam abundantemente concedidos pelo conhecimento do nosso Senhor, pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Uma coisa que é interessante, pastor, é que a fé natural, ela é tratada sob a ótica do elemento natural. Você planta o arroz, planta o feijão, você tem fé que eles cresçam, que vai crescer, que vai Só florescer. que quando você depende apenas desta fé, você vai ter o desapontamento caso o feijão não cresça, o arroz não cresça. Então, o indivíduo não pode viver só por esta fé natural. Então, o apóstolo Pedro, ele considera que algumas pessoas recebem uma porção de fé igual. Quer dizer, alguns podem receber de Deus uma porção de fé, maior ou menor. De acordo com o texto aí, nós já estamos lidando com uma outra qualidade de fé. Uma transição. É uma transição porque está dizendo que ela é segundo o quê? A justiça. Justiça de Deus, né? Lê o texto de novo, pastor, por favor, se for possível. Por quê? Porque aí já se vê o apóstolo Paulo usando a linguagem como nós recebemos. Isso, então como diz nós, assim, está olha, falando de um elemento posterior à fé natural. Posterior, uma transição. É uma então. transição. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aos que receberam. Então não foram todos, né? Isso. Aos que receberam pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma fé de valor igual à nossa. Isso. Ou seja, pela justiça de Jesus. Justiça de Jesus. Quando esta expressão vem à tona, pela justiça de Cristo,
3 coisas aí estão implícitas. Em primeiro lugar, uma interferência. E a gente pode colocar Cristo também interferiu-se. uma análise de Jesus, Uma análise de Jesus no sentido sentido de escolher. Porque quando a gente... aí vamos trazer aqui para uma visão humana, né? Quando a gente exerce a justiça, nós analisamos. Aí Pedro fala assim, ó, pela sua própria justiça, Jesus nos considerou dignos de receber essa fé. Okay. Então Jesus olha e vê algumas pessoas que podem e outras que não podem. Digamos assim, para que nós não caiamos no rótulo da predestinação ou de uma soberania injusta numa escolha. Esse poder ou não poder está relacionado com a maneira do indivíduo crer naquilo. Se entregar. Se entregar. Quer dizer, na verdade, não é uma escolha arbitrária, é uma escolha por entrega do indivíduo. Então Pedro está dizendo o seguinte, a justiça de Deus nos encontrou e nos colocou neste nível de fé porque nós cremos. Pastor, perfeito. Porque nós cremos. Deixa eu para perguntar. quem crê vai desfrutar da justiça de Deus e dessa fé sobrenatural. Colocando neste nível, exatamente. Aí, existe um texto na Bíblia é a exegese do que fala assim, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. A gente pode aplicar essa exegese também nesse texto? Pastor, porque todos são chamados, mas poucos se dispõem. Eu vejo muito isso na vida cristã. Todo mundo está dentro da igreja, mas poucos têm a disposição de exercer essa fé sobrenatural. Acabam não sendo escolhidos para algumas questões, acabam não sendo inseridos, vamos dizer assim. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que aconteceu comigo, que eu guardo dentro do meu histórico. Eu servi a Deus em uma determinada igreja com um grande homem de Deus e algumas missões, participavam com ele de algumas missões quem tinha habilidade de não se atrasar. Isso é dos meus, viu, pastor? E na época não tinha WhatsApp, não tinha Uber, e os horários, né? Inclusive eu quero citar aqui em memória, né, o reverendo Davi Rodrigues, né, um dos grandes pregadores desse país, um príncipe, né? Eu tive o privilégio de trabalhar com este homem de Deus, desenvolvendo um trabalho de caráter nacional, e ele era muito bem cercado de assessores, mas algumas pessoas só podiam estar com ele para algumas missões se elas tivessem este quesito pontualidade resolvido. E eu tinha esse privilégio porque eu só andava adiantado. Então ele marcava tal hora, só nós vamos sair de casa 4h30 da manhã. Então quando dava 4 horas eu já estava lá. 4 horas eu estava lá. 3h15 o táxi parava no Núcleo Bandeirante, eu entrava no táxi, ele me deixava 4 horas da manhã no final da Asa Norte, e eu tocava a campainha, quando ele abria a porta ele já dava um sorriso enorme, porque ele sabia que não ia se atrasar. E não tinha WhatsApp, não tinha Uber, não tinha nada não, e a gente não tinha celular. Então, por que eu estou usando esse exemplo? Eu acredito que existem alguns critérios para que se desfrute de um nível de fé, para que se seja posto num determinado nível de conexão, de ativação de Deus. E esses quesitos nada tem a ver com questões salvíficas. Tem a ver com questões de relação e de ação. Então, por exemplo, porque Deus não é injusto de dar isso para uns poucos e para outros não.
A não ser quando a gente avalia a fé como dom, né? Uhum. Porque a fé como dom já é algo diferente, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo dá a cada um segundo a medida. E dá a cada um segundo aquilo que ele entende dar. Mas a cada um. Não está dizendo de uma contingência, de um número de pessoas. A coisa tem as suas limitações. Então eu entendo, pastor, que há de fato da parte de Deus uma profunda relação com quem a pessoa é nele. E quando ele olha quem aquela pessoa é nele, ele vai distribuir a esta pessoa aquilo que a pessoa propõe. Se a pessoa não propõe estreitamento, não propõe aprofundamento, não propõe uma relação apaixonada, não propõe uma relação desapegada, Deus não vai poder colocar esta pessoa num nível apostólico. Deixa eu acrescentar É o que Pedro está dizendo. Que Pedro está conjecturando ali. Conjecturando, na verdade, ele está afirmando. Está afirmando, né? Porque violaria a justiça de Deus. Porque a expressão justiça é muito forte. Eu sou militar esse tipo de fé. há 26 anos e lá no quartel não é diferente, pastor. Aqueles que são bons, aqueles que são dispostos, aqueles que trabalham bem, que exercem bem a sua função, sempre são lembrados para uma missão, para um trabalho, para uma operação. Mas aquele que é preguiçoso, pastor, quanto mais ele se esconde, mais a gente esquece dele. E o senhor sabe por quê? Porque nós não confiamos em delegar uma responsabilidade para alguém que nós não sabemos se vai honrar com aquela responsabilidade, você entende? E é interessante o que o pastor está dizendo, porque a gente fala muito de fé, mas, na verdade, a fé não é a que salva apenas, mas que ativa determinados elementos da manifestação da glória de Deus, na infusão do seu poder. Isso tem preço, pastor. Tem um preço. E nós vivemos dentro de uma geração, dentro de um contexto, onde as facilidades propostas pela modernidade da fé, a modernidade da fé, nos surpreende acerca do grande equívoco em que esta geração está metida, achando que vai ativar o sobrenatural, acionar o sobrenatural, sem um estreitamento e o aprofundamento desta relação. Pastor, um evangelho medíocre, de facilidades, de contemporaneidade daquilo que não pode ser mudado, há coisas no evangelho que são intocáveis. o senhor me deixa ousar um pouco aqui. Será que nós, se fizéssemos uma análise, fizéssemos uma correlação entre a igreja de 1500 católica e a igreja de hoje, nós veríamos alguma semelhança, pastor? Você sabe por quê? Em alguns núcleos, sim. Você sabe por quê que eu estou fazendo essa consideração? Porque eu vejo que hoje, dentro da igreja, nós tínhamos uma tradição, né? Assim, como Martinho Lutero considera. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras estão presentes na vida de quem é salvo. Exato. Não é? Exato. É uma característica das pessoas que são salvas, é trabalhar na obra de Deus. Mas ela não é um quesito para a salvação. Não. Essa é a consideração de Martinho Lutero. E a Igreja Católica não. A Igreja Católica, ela recebia as indulgências e isso proporcionava às pessoas que pagavam um lugar melhor no céu, né? É verdade. Não é isso? É isso mesmo. Um lugar melhor no céu, um lugar melhor até na igreja. Benefícios lá e aqui. Benefícios lá e aqui. Aham. E eu vejo uma certa semelhança com essa cultura hoje nas igrejas evangélicas, pastor. Em alguns segmentos, lamentavelmente, se encontra esta barganha.
uma barganha, Esta barganha. usou essa palavra. E é, na verdade, pastor, aquilo que tem deposto contra nós, como evangélicos, né? Porque a maioria de nós aí, nos conchavos, né? Na institucionalização, temos uma tendência muito grande a sermos suaves, bem suaves, com aquelas pessoas que nós entendemos serem abastadas, né? Mantenedoras. Mantenedoras e que Deus nos guarde. Não são todos os segmentos, não vou citar aqui, quem sou eu para estar citando aqui em nome de igreja, mas eu prefiro até dizer que isso não tem a ver com segmentos evangélicos, tem a ver com o conceito que uma pessoa tem sobre a verdadeira gestão do reino de Deus. É uma fraqueza, pastor. É uma fraqueza. É uma humana. fraqueza humana da pessoa, é uma fraqueza. Esta é a grande verdade. Muito bem. Eu vou colocar mais um pouco de pimenta nesse trabalho. Hoje nós percebemos que muitas pessoas buscam a casa de Deus e buscam alimentar a sua fé com sermões motivacionais, né? Sim. Tudo que a gente ouve hoje dentro da igreja é que você vai vencer, você vai ganhar, você vai prosperar, você vai arrumar um grande amor, em todas as áreas, pastor. Uhum. Mas eu separei esse texto aqui para a gente meditar um pouco sobre o que é a fé. Ok. E aí o senhor vai me dar a sua perspectiva mais uma vez. Tá. A primeira epístola de Pedro, ok? Primeira epístola de Pedro, também no capítulo 1, Ótimo. verso de número 6, que diz assim: Nisso devei alegrar-vos, ainda que agora, por algum tempo, sejais contristados por diversas provações, a fim de que a autenticidade comprovada da vossa fé, mais preciosa que o ouro que perece, cuja genuinidade é provada pelo fogo, alcance louvor, glória e honra por ocasião da revelação de Jesus Cristo. A ele, embora não o tenhais visto a mais, nele, apesar de não terdes visto, crendo, vos rejubilais com alegria inefável e gloriosa, pois que alcançais o fim da vossa fé, a saber, a salvação das vossas almas. Pois não, pastor. Bom, eu medito nesse texto já há muitos anos. Tem alguns textos que não saem do meu coração nem dos meus pensamentos, e esse é um deles. Porque é uma palavra que revela que nós vamos passar por alguns momentos de dificuldade. Que nós vamos nos entristecer em algum momento da nossa caminhada, da nossa história, mas que nós temos que nos alegrar em Jesus. Em Jesus, que Jesus precisa ser a motivação dos nossos sentimentos, dos nossos recursos, da nossa alegria, para que nós possamos alcançar um fim que nada nesse mundo pode dar, que é a salvação das nossas almas, quer dizer, a vida eterna, né? Essa fé é uma fé para a salvação, não é? Esta que Pedro se refere aqui é uma fé para a salvação. É verdade. E é uma fé que nos como é que eu posso colocar? Que nos fortalece nos momentos de luta, de batalha. É verdade. Agora, há algo muito afetuoso aqui, porque o texto vai dizer o seguinte: mesmo não tendo visto, vocês o amam. Sim, sim. Então, alguns que viram amam. Ele coloca dois grupos de pessoas, né? Coloca. Vocês não tendo visto e amais, o amais, e não tendo visto e crendo, quer dizer, e acreditando também o amais. E diz assim: e apesar de não verem agora, creem nele e exultam. Aí vai dizer assim: com alegria indizível e gloriosa. Pastor, há três coisas neste texto aqui. Eu falei de três elementos lá atrás, que a nossa discussão acabou indo para um lado, eu não citei os demais.
e vai ficar só naquele que eu citei, mas esses 3 aqui eu gostaria de citar, porque eles são extremamente importantes para a compreensão da fé, A fé, só a fé, que é o nosso tema. Somente a fé. Somente a fé, ok? Vai dizer o seguinte, pastor, vocês não tendo visto, vocês o amam. Me preocupa quando nós chegamos com a nossa barganha num nível em que nós não conseguimos viver exultando na vida cristã apenas pelo amor que temos a Deus, ao invés de exultarmos por suas realizações. Ou seja, não é o que Deus é, mas o que Deus faz. É o que Ele pode oferecer. O que Ele pode oferecer. Segunda coisa que o texto vai me dizer é o seguinte, apesar de não o verem agora, creem nele e exultam. Olhe bem, creem e exultam. Eu não creio apenas, porque tem gente que crê, mas vive amarga. Tito fala, né? Pastor, é gente que acredita em Deus, e as igrejas estão cheias disso. Gente que acredita em Deus, gente que chora na presença de Deus, mas gente amarga. Gente que não exulta. É o texto que está falando. Nós não estamos forçando o texto. Não transborda. Por quê? Porque essas pessoas não conseguem transbordar sem que Deus não faça algo, ou sem que algo de benefício meramente humano não esteja acontecendo. Elas não conseguem exultar, em segundo lugar. E em terceiro lugar, pastor, há uma questão aqui de intensidade que diz assim, com alegria indizível e gloriosa. Então, pastor, não está falando apenas de algo que me faz celebrar. É algo que me faz celebrar de uma maneira que eu não posso nem explicar. Ora, está dizendo que a intensidade disto, pastor, isso é sério. Incomunicável. É algo assim, sabe aquela coisa que você vai lembrar na tua vida que te deixou sem fôlego, né? Os americanos usam uma expressão muito interessante, eles usam take my breath away. Tirou o meu fôlego. Tirou o meu ar, sabe aquilo? Quer dizer, aí a minha pergunta é a seguinte, o que é que nos está tirando o fôlego em Deus que diga respeito à nossa fé? Porque é o que ele está dizendo aqui, pastor. É isso. É indizível. Por que é isso que ele está dizendo? Porque ele vai terminar falando o seguinte, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Será que o alvo da minha fé está me tirando o fôlego? Será que me tira o fôlego saber que eu sou salvo? Rapaz, eu sou salvo. A alegria que eu tenho com isso é tão grande, ou essa alegria só acontece quando eu estou ganhando um bom carro, ganhando um bom salário, vivendo numa boa casa, tendo aquilo que o fruto dessa terra que me pertence, né? Como alguns segmentos aí gostam de bater, olha, o fruto da terra, aí quando encontram uma pandemia dessa, não tem como explicar. Quando encara uma situação dessa que nós estamos vivendo, não tem como lidar com isso exultando. Aí volta para a fé natural. Volta para a fé natural. O arroz não apareceu, eu plantei, não apareceu. Fé natural. Fé natural. Aí o indivíduo descobre que ele está vivendo muito mais pela fé natural e que está transformando o templo no seu arrozal. Na sua plantação. Na sua plantação. No seu quinhão. O culto da vitória, a tarde da bênção, é o lugar do arrozal, é o lugar da sua plantação de feijão. Porque eu quero ver exultar em alegria, quero ver exultar em alegria indizível, apenas porque o alvo da salvação está sendo alcançado. Aí vou usar um termo norte-americano também, pastor. Dizendo aqui. Uau! hoje é modinha, né? Usar o uau. Agora é modinha. Deixa eu fazer menção de algumas pessoas que estão com a gente, pastor. Irmã Elaine do PSU está com a gente, irmã Lourdilene também está com a gente, a irmã Lídia, que bom, irmã Lídia, que você está conosco aqui através do Facebook, a irmã Anne Caroline, missionária Carmen está conosco, nossa irmã Elisângela também está conosco, nós temos mais algumas pessoas que nos acompanham através
do YouTube e do Instagram. Já eles vão trazer pra gente. A gente vai estar fazendo menção de vocês. Quem lá do setor A, pastora Mara? A diaconisa Severina. Diaconisa Severina está com a família também nos acompanhando. Que bom, que bom. Já fizemos as anotações aí do Instagram? Amém? Passou? Passa aqui para mim, por favor, que é para a gente fazer menção. Quero dizer para vocês que vocês têm toda a liberdade, queridos, de fazer as suas considerações, tá bom? Eu estou aqui questionando o pastor Moisés aqui, tentando absorver, né? Absorver um pouco da sabedoria deste homem de Deus. Só aprendendo Provocando o pastor Moisés, que é para ele desabafar tudo aquilo que o Espírito Santo tem colocado aí nessa vida, né? Eu fico impactado com a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, né? Quando ele fala assim, olha, há muito queria ter convosco para dividir com você aquilo que Deus tem colocado sobre a minha vida e receber de vós aquilo que Deus tem depositado sobre a sua, né? Verdade. É uma via de mão dupla. É uma via de a gente vai questionando, falando, contribuindo um com o outro e vamos construindo, né, pastor? Um entendimento. Um entendimento, é verdade, segundo pastor. A orientação do Espírito Santo. Que verdade, bom. Verdade. Que bom. Deixa eu ver aqui. Quem é que tá com a gente aqui? Ok. Elmo Elias. Peço oração pela minha família e esposa, Alessandra Rodrigues Lima. Ela saiu da igreja, voltou a beber, saiu da posição, voltou para o mundo, voltou a fumar e foi embora com a minha filha. Elmo, nós vamos orar, ok? Pela Alessandra. Deixa anotado, por favor, aí, que ao final desta reflexão nós estaremos orando em favor do retorno da Alessandra, ok, Elmo? No Facebook da 508, Leonan, o Elmo Elias e a Maria Danda. A Maria Danda sempre está conosco. Parabéns, querido. O Leonan também, isso é extraordinário. E o Instagram, nós temos alguém no Instagram? Amém, está chegando aqui. Nós vamos fazer essa oração, Elmo, viu? Pela sua vida, pela restituição da sua família. Em nome de Jesus, movidos por uma fé sobrenatural. Sobrenatural. Por uma fé sobrenatural. Genuinamente. Nós não vamos orar apenas com a nossa fé humana. Verdade. Que acredita que a semente de arroz brota. Nós vamos orar com uma fé, como diz o pastor Moisés, genuína, e que é uma fé que acredita no impossível. Genuinamente sobrenatural. Amém? Que pode brotar uma planta de arroz sem semente. Viu? Sem plantar semente. Verdade. Essa é sobrenatural. Verdade. Porque plantando a semente é mole, pastor Moisés. Verdade. Eu queria deixar aqui uma rápida consideração. Nós não estamos desenvolvendo um raciocínio técnico sobre questões teológicas fechadas acerca da justificação pela fé, porque este programa, o culto da palavra, ele não é um culto de teologia sistemática. Eu queria que você entendesse, você que está nos ouvindo, mas se você perceber nas nossas entrelinhas, está muito claro aqui que nós estamos batendo pesado neste conceito de fé que não apenas destrói a essência da fé como elemento de justificação, como sendo estabelecida para trabalhar prioritariamente a nossa salvação, ok? E estamos também entre linhas deixando muito claro que a salvação, ela vem genuinamente por uma fé que não acontece por nossas obras a priori, mas por providência divina em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo aqui, inclusive escrevendo aos Romanos, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O texto apresenta a palavra fé em dois momentos distintos.
Em primeiro lugar, para dizer que a justificação é por ela. Em segundo lugar, para dizer que o acesso é por Jesus Cristo. Então, está muito claro aqui que nós estamos dissolvendo conceitualmente qualquer coisa que manipule a fé dentro deste padrão salvífico e de que a fé por si só, sola fide, por si só, é um instrumento da salvação do indivíduo que desencadeará obras que a confirmem. Parabéns, pastor. Glória. É exatamente isso. É um resumo específico, né, daquilo que nós estamos debatendo aqui hoje. Para corroborar com essa consideração do pastor Moisés, eu quero ler aqui, né, em Efésios, no capítulo de número 2, eu vou ler a partir do verso 8, que diz assim, olha, pela graça fostes salvos por meio Da fé. Então, essa construção, eu ainda ouso, né, considerar que essa construção, né, nós começamos com uma fé natural, uma fé intrínseca, uma fé que nós nascemos com ela, uma fé que consegue acreditar em coisas naturais, comprovadas, experimentadas. Essa fé pode ser acrescentada por Deus a uma fé sobrenatural, não é isso, pastor? Exatamente. Não foi essa linha que nós seguimos? A Bíblia diz Uma que a fé fé natural vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. De Deus. Não, eu não tenho fé, mas quando eu ouço a palavra de Deus, a fé Ela vem, não. gera. A nossa fé natural, ela vai nos catapultar, nos lançar a esta dinâmica da fé salvífica que vem pelo ouvir a palavra. A palavra encontra esta fé natural, gera nela a fé da nossa Fé salvação. sobrenatural. 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 Nós lemos lá na carta de Pedro, na epístola de Pedro, que Jesus Cristo ele dispensa, né, sobre nós fé e nos motiva. É verdade. Nos verdade. motiva a sermos transformados. Se a gente fosse ler, se nós fôssemos ler os versículos subsequentes, vocês perceberiam que Pedro fala assim, olha, a esta fé que Jesus te deu, você acrescenta o conhecimento, você acrescenta o amor, você acrescenta Exato. virtudes. Quer dizer, é uma fé progressiva. É uma fé que vai progredir até se tornar uma fé sobrenatural, capaz de quê? De provocar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Verdade. É isso, pastor? É isto. Na verdade, é sempre uma ação subsequente. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que você ouve, se você não conhece a Cristo, aquilo gera em você um conhecimento que se dá por fé, ele não está presente. Ele não está aqui. Isso que ele está dizendo, vocês o amam mesmo não tendo visto. Mesmo não tendo visto. Ok? Agora, há indivíduos que não querem, rejeitam-na conscientemente, rejeitam-na, ok. Agora, vai dizer-nos o texto de Romanos 8, Efésios capítulo 2, versículo 8, vai nos dizer, pela graça sois salvos por meio da Quer dizer, fé. o caminho de alcançar a graça é a fé. A fé te leva à substância que a graça de Deus, do favor que nós não merecemos, produz neste encontro. Agora, eu não sei como algumas pessoas, já que é sola fide, já que é sola a fé, só a fé, eu não sei como algumas pessoas conseguem desenvolver um cabedal de requisitos, de quesitos meramente humanos e denominacionais para neles residirem a salvação. Pode ser até quesito para participar daquela igreja, daquela denominação, Mas daquela missão. A gente volta então para aquilo que eu falei. Mas para a salvação, que nós não. temos igrejas hoje que são muito semelhantes às doutrinas indulgentes. Por isso, pastor, é que haverá uma grande surpresa por ocasião
da saída da igreja, do arrebatamento, do juízo final, porque tanta gente complicando a questão da salvação e vai encontrar no céu tanta gente que a pessoa achou que jamais encontraria. Jamais encontraria. Porque a finalidade da fé na salvação, essa fé salvífica. Deixa eu colocar um travessão aqui. Travessão. Existem alguns tipos de fé. Existe a fé como dom, fé natural, a fé como dom, a fé como fruto. 3 tipos de fé distintas. A fé salvífica, ok? Então, são 4 tipos de fé que são específicas dentro deste cabedal, né? Existe um tipo de fé que é a fé do entendimento dos mistérios de Deus, okay? Mas nestas 4 qualidades de fé, nós estamos abordando apenas a fé salvífica. Que fique claro. Que é a coluna. A coluna. Sem a fé salvífica, não tem dom do Espírito Santo. Não, pastor, mas a Bíblia diz que os dons e a vocação, dados sem arrependimento, não aquele por quem o Espírito Santo opera para o fim da igreja. Este não. Há uma classe de dons realmente no mundo, de graças que algumas pessoas têm, que não tem a ver com a salvação. Vão para o inferno, inclusive, com esses dons, né? Mas quando se trata do dom do Espírito Santo, trabalhando, por exemplo, a fé como dom, como diz lá o texto de 1 Coríntios, a uns fé, né? Então está se falando de quem primeiro partiu do tronco, como o Senhor disse. Da coluna. Da salvação. E muito me impressiona, fechei o travessão, voltando aqui à fé salvífica, muito me impressiona alguns segmentos manipularem, amedrontarem as pessoas que já creram em Cristo, creem em Cristo Jesus, vivem uma vida de testemunho, de santificação, porque creem em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, como diz o texto aos Romanos, e algumas pessoas vivem amedrontadas, achando que não estão salvas por causa de uma coisa ou por causa de outra, como se isto fosse algo frágil. Não foi frágil, não há fragilidade na maneira de como isto foi constituído. Foi constituído pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na infalível. Infalível. Então, por isso é que é só fé. Sola fide. Sola fide. Fé. Irmã Tainara Campos, Arlana Tonilda, presbítero Igor Pessu, Redem Pessu, Lacerda, que é o Gessé, pastor Sebastião Araújo, nossa irmã Val Diamantim, José Soares, Caiane Melo, Vanessa Oliver, pastora Mara, estão pelo Instagram. Pastora Mara tá aqui, né? Irmãos, sola fide. Somente a fé pode nos conduzir à graça. Eu chego a essa conclusão, pastor. Eu concluo que, segundo Efésios 2, a fé salvífica é o caminho para a graça. E a graça é a ministração da salvação sobre as nossas vidas. O senhor considera assim? Considero desta forma a fé a que vem pelo ouvir a palavra de Deus, não a fé natural. Fica claro. A fé salvífica. A fé que vem pelo ouvir. A fé que é comunicada a partir da presença da palavra de Deus. Ela é um instrumento pelo qual a graça de Deus é entendida e encontrada. Aí acaba que a gente vive, né, a graça. Exatamente. Né? A gente vive debaixo da graça. Exatamente. Enfim, somente a fé para a salvação pode abrir este caminho para a graça de Deus. Verdade. A questão do serviço, ela, óbvio, está presente naqueles que têm fé. Óbvio. E se Cristo não faz parte desse instrumento de crença, forget it. Esqueça isto. Larga, porque há algum equívoco aí. Porque Cristo é a espinha dorsal deste encontro
desta ligação entre fé e graça. Que graça. Fé e salvação. Glórias a Deus! Nós vamos partir para o encerramento, queridos. Amém? Nós vamos... já passamos um pouquinho da nossa proposta, né? É óbvio que nós gostaríamos de passar mais tempo. Pastor Moisés ainda vai pegar a estrada, nós não podemos abusar, né? Da boa vontade, mas não é a última não, viu? Não é a última não. Estamos aqui, pastor. O senhor não vai fugir não, viu, pastor Moisés? O senhor não vai fugir não. Nós vamos trazê-lo para que nós possamos continuar esse debate, porque eu penso que diante de tudo que tem sido publicado, tudo que tem sido transmitido, pastor, nós precisamos... Fui comunicado aqui que tem um povo lá de Sobradinho conectado com a gente. Eita glória! Sejam Lá de bem-vindos! Sobradinho, aí passaram por uma perda triste essa semana. Nosso irmão Flávio. Que... Não, lá, não, esses aí são os irmãos Sobradinho, irmã Ângela, irmão Flávio, né? Que perderam, né, o irmão do irmão Flávio, na quinta-feira pela Covid-19, uma inflamação no pulmão muito forte, veio a óbito com 37 anos e estão aí cheios de fé. Aleluia. Estão aí cheios, por quê? Porque a fé natural é aquela que o cara vê lá o arroz não deu, a plantação não deu, o cara já diz crer. Mas para eles não é o arrozal que não deu arroz, porque perderam lá uma pessoa jovem, mas estão aí ouvindo a palavra, crendo e acrescentando. Parabéns, Ângela, parabéns, Flávio. Deus vos abençoe. Eu vou pedir, pastor, para o senhor nos abençoar com uma oração. Amém. Dentro desta oração, deste clamor que eu queria que o senhor elevasse a Deus, o senhor coloca esta nossa família lá de Sobradinho. Glória a Deus. Para que Deus possa consolar os corações, né? Amém. E evitar o sofrimento desnecessário, ok? Eu queria que o senhor colocasse... Pegou não, filho. Sim, que o senhor colocasse o Elmo. É um irmão lá da DED 508, está separado Amém. da esposa. Elmo, né? A esposa dele se chama Alessandra. Então vamos orar ao Senhor para que o Espírito Santo possa tocar o coração da Alessandra, que ela possa voltar para a família, né? Retornar para a família. Outra coisa que eu preciso que o senhor faça, o senhor ora por mim, por um grande amigo meu, que é o Marcelo Silveira. A esposa dele está na UTI já também, com o pulmão muito inflamado. No domingo eu levantei um clamor por ela no nosso culto lá, juntamente com a igreja, para que Deus pudesse entrar com um milagre na vida dela, né? Amém. Ela já está num estágio muito avançado, o pulmão não consegue mais oxigenar o sangue, está fazendo um procedimento que é caríssimo no hospital, que é a equimoterapia, né? Que é uma oxigenação sanguínea através de máquinas para poder tentar, né, reverter o quadro de inflamação pulmonar. Queria que o senhor estivesse orando. O nome dela é Juliana. Então, Juliana, que está na UTI, né? Esposa do meu amigo Silveira, o Elmo e a Alessandra, para que reconstituam a sua família. Amém. E a nossa família lá de Sobradinho, para que Deus possa consolar os corações. Amém. Amém, Quando eu pastor? for citando, talvez não lembre os nomes, mas o irmão vai falando os nomes. Amém, vai. amém. Vamos orar então, vamos levantar as mãos. Essa é a quarta-feira da palavra. Isso aqui não é um culto técnico, isto aqui é um encontro prático de Bíblia para compreendermos os caminhos excelentes para ativarmos o sobrenatural de Deus. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos, cheios de fé. Aleluia. Estamos aqui na Tua presença porque Aleluia. cremos que é pela fé nós que somos salvos. A Ti, Senhor. Que é pela fé que ativamos o sobrenatural. Vem, papai, vem, é Espírito pela Santo. fé que prevalecemos ante as perdas desta vida. É pela fé que prevalecemos ante os impropérios desta vida. Senhor, nós estamos orando neste momento.
clamando Deus, neste aleluia. momento por todas as famílias que estão conectadas santo, com a santo quarta-feira é o da Senhor. palavra, crendo Aleluia. que pela fé Abençoa, estão Senhor, ativando o essas palavras, sobrenatural. Senhor. Pai, nós queremos orar Aleluia, agora Jesus. pela Alessandra, Senhor. Isso, Jesus. Queremos A orar esposa do pela Elmo, esposa Senhor. do Elmo, Senhor. É, Jesus. Para que ela seja impactada pela tua Espírito palavra. Santo, alcança Reveja o seu alguns coração, conceitos e Alcança possa o seu voltar coração, para casa. Senhor. Traz Olha ela de para volta, ela. Senhor, para sua Nós família, oramos Jesus. por esta irmã que Em está no nome UTI. de Jesus, Pai, alcança a Ó Juliana, Deus, a Senhor. Juliana que está debaixo Alcança, deste Senhor, ela está nas tratamento tuas pulmonar. mãos, Senhor. Aragana, Oh, recantalare. manda Logom aonde ela está agora. Abençoa, Senhor. Mande uma Abençoa a palavra Juliana, onde ela Senhor. está agora. Abençoa o Nós Silveira, enviamos Senhor. Oh, Logom aleluia. aonde a tua filha Ei, está. alava. Faz o teu milagre. É possível É no Senhor. possível, Senhor. É possível no Senhor. Oh, aleluia. Faz o teu milagre. Oh, Ó Deus, nós aleluia. oramos neste momento, ó Pai, É, mais Jesus. uma vez pelos nossos irmãos lá de Sobradinho. É verdade, meu Para que tu Deus. traga o consolo. Conforta, Traga Senhor, a os tua corações, Senhor. Guarda os da Guarda o virose. Senhor da tristeza. Dá eles, ó Deus da Senhor. glória, Dá eles, alento Senhor. e paz, Pai, conforto, proteção e Senhor. cura Em nome de Jesus. contra qualquer Nos contaminação. abençoa, Pai, de uma forma Pai, abençoa especial. todo o teu povo que está conectado Em nesta nome de noite Jesus. com a quarta-feira da Oh, palavra. aleluias. Os nossos irmãos lá do setor O, Aleluia, nossos irmãos lá da abençoa, 208, da Pai, 508, abençoa, Pai. nossos irmãos, ó Da Deus da 202, glória, da Senhor. 202, ó É, Pai, papai. toma nas tuas mãos, É verdade, glorifica Jesus. o teu nome, levanta uma igreja poderosa, É, vitoriosa, Senhor. ó Deus da glória, nos quatro cantos da terra. Nós oramos, ó Deus da glória, pelo planeta Terra. Terra. Pelo planeta Ei, Terra, ó Deus da alabá. glória. Toma este planeta Em tuas e mãos. faz o que tu Eita, queres. Deus. Porque nós seguiremos Eita, crendo na tua Deus. soberania. Seguiremos crendo na manifestação do teu Espírito. Seguiremos Eita, crendo Deus. que tu tens o controle de todas as coisas. Abençoa, Muito Pai, obrigado, em nome de muito obrigado. Dá graça ao pastor Wellington, a sua Em nome esposa, a de pastora Jesus. Lucimara, a família, seus filhos, Em Lucas, nome Luísa, de Jesus. ó Deus da glória, usa os teus filhos Em nome de Jesus. na glória que tu tens, no projeto que tu tens, na igreja que entregaste. Usa com poder e autoridade. Obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui com eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. A irmã Dalva está na UTI. É lá da 508, né? Dos irmãos da 508. É, Deus. Vou interceder por ela antes de encerrar, viu, irmã Maria? Em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero solicitar aos irmãos que inscrevam-se, né, nas novas páginas. Nós estamos num período de transição. Não queremos que aconteça com o próximo pastor da congregação, que aconteceu conosco, né? A igreja já tinha páginas sociais que não foram alcançadas. Então nós estamos criando páginas institucionais para que o próximo pastor que entre na igreja possa continuar desenvolvendo este trabalho, né? Essas páginas vão ficar na secretaria da igreja, toda a equipe, né, de trabalho da igreja vai ter acesso, né? A nossa ideia é que essas páginas permaneçam e possa ser passada, né, de pastoreio em pastoreio, para que essa sequência não seja quebrada. Então nós estamos resolvendo. Facebook Adete Rec 202, está aí na tela. No YouTube Adete Rec 202, Adete Recanto 202. Instagram também, Adete Rec 202. Está aí embaixo na nossa tela. Você pode copiar e se inscrever. No Facebook você vai curtir, tá bom? No Facebook você curte, no YouTube você se inscreve e no Instagram você
segue, ok? A Igreja Solidária, a nossa campanha, né, de arrecadação de alimentos para que nós possamos estar abençoando aquelas famílias que estão sem trabalhar. Então leve, se você não levou no domingo passado, no próximo domingo leve a sua doação, tá bom? Para que nós possamos montar as nossas cestas básicas. Nossa escola bíblica dominical, domingo, a partir das 9 da manhã. Acho que é a lição de número 3, a próxima lição, tá bom? Não perca, participe. Então, os nossos trabalhos, as nossas lives, quarta-feira às 20 horas, culto de ensino e celebração. É um momento como este, né? Não é, como se diz, né? Industrializado, não, né? Aqui a gente tem liberdade para falar da palavra de Deus. A gente não perde tempo. Nós viemos aqui falar da palavra de Deus. Verdade. Tá certo, queridos? No domingo às 9 horas, escola bíblica, um momento de aprendizado, de ensino. Nós tentamos fazer isso como uma lição mesmo, como uma aula, tá bom? Tem toda a sistemática da escola bíblica dominical. E domingo às 18 horas é o nosso culto público, ok? Ele é transmitido diretamente da nossa congregação lá no Recanto das Emas. Já tem alguns dias que eu estou falando o pastor Moisés ir pregar para nós, viu? Vocês vão orando aí, e aí o pastor Moisés transmite o culto dele de lá também. Pronto. Entendeu? Transmite lá a palavra lá do culto do recanto e tal. E a gente faz essa parceria também em um domingo desses aí. Depois a gente come umas pizzas e tal. Vou tentar aqui, né? Vou tentar, gente. Vou tentar de todo jeito aqui, né? Tô jogando anzol, tá bom? É uma então, honra, queridos, prazer. Nós estamos juntos aí nesses momentos. Eu vou, antes de ministrar as bênçãos apostólicas, fazer uma breve oração. Breve, no entanto, poderosa, tá bom, queridos? Pela nossa irmã Dalva, que também está na UTI. Então você fecha seu olho aí na sua casa, fecha seus olhos. Nós vamos orar pela irmã Dalva. Senhor Jesus, nós entramos, Pai, na Tua presença nessa noite, mais uma vez. O objetivo dessa intercessão, Senhor, é orar pela Tua filha, irmã Dalva. Alcança a Tua filha, Senhor, com Teu Espírito, aonde quer que ela esteja, na UTI daquele hospital. Dá àqueles médicos aquilo que eles não têm, coloca em todas as medicações aquilo que é necessário, Senhor, para a restituição da saúde da Tua filha. Entra com providência sobrenatural, Senhor, na vida da irmã Dalva e faz com que o Teu nome seja mais uma vez glorificado, Pai, fortalecendo assim a nossa fé, Senhor, no sobrenatural. É o que nós te pedimos e agradecemos em Teu santo nome, Jesus. E você que está aí na sua casa, diga amém. Estende aí as suas mãos, queridos. Recebe a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre. Todos possam dizer amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.